Olá galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer um devocional show de bola aqui para vocês, bem simples, mas um pouco daquilo do modo como eu sempre faço com a leitura da Bíblia, dinâmica de marcações e até mesmo como eu monto um esboço dentro daquilo que eu estou lendo, dentro daquilo que eu estou sempre criando na Bíblia, tá? Só para deixar aqui bem claro para vocês que eu faço uma leitura com foco na leitura anual, tá? Então eu leio aproximadamente de 5 a 6 capítulos por dia, e sendo o provérbio do dia também. Então, basicamente, eu leio aí 6 capítulos por dia, tá? Estou lendo no Antigo Testamento o livro de Levíticos, e agora no Novo Testamento eu comecei em Mateus, tá bom? Então, vim de Gênesis até Levíticos, e no caso agora que eu tenho em Mateus é porque eu estava lendo as cartas paulinas, agora eu voltei aqui para ler o livro de Mateus, tá? Então eu vou trazer a câmera aqui para vocês terem uma noção melhor de como que eu faço. Então, galera, aqui é o seguinte, tá? Vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, minha marcação aqui embaixo está lá no livro de Levítico, e aqui estou lendo o livro de Mateus e vou trabalhar com vocês esses 4 versículos aqui do capítulo 8, tá? Só para deixar bem claro, aqui estão os livros que eu estou lendo 3 livros agora, e também o que não pode faltar aqui é o cafezinho, tá? Marcador da Bíblia, que eu sempre gosto de deixar bem marcado onde eu estou, né? Obviamente, tanto em Levítico quanto em Mateus, e também tem eu acho que tá aqui, a anotação que eu fiz no livro de João. Aqui, ó, uma reguinha, que eu tô trabalhando bastante esse texto, então são 3 textos aí que eu marco, né? O único que eu não marco realmente é o livro de Provérbios, porque é do dia, então é sempre acompanhando os dias do mês, tá? Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar aqui o capítulo 8, no versículo 1 ao 4, tá? Peço até perdão para aqueles que não têm o hábito, mas eu particularmente anoto demais, sempre marco muita Bíblia, né? Como vocês podem ver. Inclusive, eu vou pegar aqui a régua para poder fazer uma anotação melhor, tá? Como é que funciona, né? Como que eu trabalho normalmente? Como é que eu faço de costume? Primeira coisa, eu sempre leio, obviamente, mas às vezes no meio da leitura eu tenho algo de Deus, uma revelação, alguma coisa. Então, mesmo se eu estiver lendo, eu paro e foco nisso. Eu sempre anoto para eu não esquecer, tá? Porque às vezes nós temos uma revelação de Deus e nós não anotamos. E às vezes nós acabamos esquecendo e perdendo. Já perdi muita coisa assim, tá? Então eu cuido muito com isso. Tá. Jesus purifica o imundo. Esse tema dá um norte bem interessante pra gente, porque aplica justamente o contexto, tá, galera? É muito importante trabalhar bem com o contexto, porque senão você cria coisas que não é aquilo que realmente a Bíblia quer dizer, tá? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o leproso, tendo aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me? Então Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja, que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Tá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que existe o contexto, tá bom? Jesus desce do monte. Qual que é o monte? O monte é justamente onde ele traz o sermão do monte, né? Que são aqueles princípios básicos, né? Que nós conhecemos bem. Então Jesus desce do monte. Grandes multidões seguiram ele. Por quê? Jesus já tinha começado o seu ministério. Muita gente já via, como no versículo anterior aqui, ó, por isso que eu disse que o contexto é importante. Porque eles ensinavam como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então Jesus é seguido de grande multidão, e eu já vou fazer uma anotação aqui. Ele é seguido de grande multidão. Aí, normalmente eu faço com a régua para ficar mais reto, mas aqui não vai dar. Justamente por quê? Por que ele era seguido de grande multidão? Por quê? Porque ele falava como quem tem autoridade. Então, quem tem autoridade, quem tem uma unção, algo para mostrar, as pessoas sempre vai seguir, tá? Por isso que alguém que tem resultados, mas que não tem pessoas, consequentemente não tem resultados. Fala bonito, tem uma boa reputação e por aí vai, mas não tem resultado com pessoas seguindo, transformação de pessoas, então, por fim, não tem resultado, tá? Então, essa multidão seguia Jesus. Por que seguia Jesus? Porque queria acompanhar. Eis que um leproso, tendo se aproximado. Gente, a atitude é inteiramente do leproso. Jesus está seguindo um caminho e esse leproso se aproxima. Existe uma atitude, tá? E olha só, interessante, tá? Porque Jesus era muito conhecido nesse tempo como justamente um profeta. Tá? Por quê? Porque ele curava, porque ele falava, ele tinha uma unção. Então, a dificuldade pessoal não era entender que ele era um profeta, era entender que ele era o filho de Deus. Essa foi a maior dificuldade.
tá? Então, adorou de joelhos e clamou. Quando ele tem esse posicionamento, ele está dizendo, eu não estou diante de um profeta. Um profeta eu reconheço. Um Deus eu me prostro e adoro. Então é diferente, tá? A atitude dele de primeiro momento é adorar, é ajoelhar. Quer dizer, existe uma postura, tá? Existe uma postura do coração, que é a adoração. Existe uma postura do corpo, que são joelhos inclinados. E existe uma postura, logo depois ele diz, eu quero, ou melhor, Senhor, se for da tua vontade, purifica-me. Bem, ele sabia que dependia inteiramente do Senhor para que ele fosse purificado. E existe um posicionamento de fé, justamente por aquilo que eu falei no começo. Ele se aproxima e ele faz um pedido, tá bom? Certo? Ele vai a Deus reconhecendo como Deus, a Jesus reconhecendo como Deus, como Senhor também. Porque é interessante notar que ele fala Senhor. Não o Salvador, não o que cura, não o profeta, não o Deus, mas o Senhor. Quer dizer, eu me submeto ao seu senhorio. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da lepra. Eu gosto muito desse texto, porque já vou explicar para vocês. Jesus, ele estende as mãos e toca. Depois que ele toca, ele declara a palavra. Sabe o que eu acho interessante? É porque Jesus faz a cura de duas coisas na vida desse homem, tá? Ele era um leproso, consequentemente ele era afastado de toda a sociedade. Quando Jesus estende a mão e toca, Jesus está dizendo assim, olha, por todos você é afastado, por mim você é amado. Eu toco. Ele cura as emoções e por consequência ele cura o corpo. Existe um tratamento. Esse homem é vivificado no espírito, adorando, reconhecendo Jesus como Senhor. Ele tem vida no espírito. Esse homem tem vida na alma quando Jesus o toca. E ele, por fim, tem cura no seu corpo quando Jesus declara a palavra. Ele é curado nas 3 áreas da vida dele, tudo através desses 4 versículos, tá? Então há uma transformação genuína, soberana, sobrenatural aqui nesse texto. Não é só cura, gente. Não é só uma cura. Não é só uma situação. Não. Existe aqui algo nesse texto, e por isso que eu gosto muito desse texto particularmente, por conta disso, tá? Existe algo sobrenatural que é feito de Deus aqui sobre a vida desse homem, tá? Ele é curado justamente, vou até anotar aqui, ele é transformado, não liga muito a minha letra, tá? Amado nas 3 dimensões. Tá? Corpo, alma e espírito. Justamente, ele é tocado por Jesus. Em seguida, Jesus disse, olha, não digas isso a ninguém. E obviamente, como ele não diria, se a vida dele já diria, né? Mas segue e mostra o teu corpo ao sacerdote, vai e faz a tua oferta, como ordenou Moisés. Porque Jesus não vinha justamente para anular a lei, mas para estabelecer justamente. Ele estava dizendo que ele não passava por cima de leis, né? Afinal de contas, foi estabelecido para que sirva de testemunho. Então esse homem ia servir de testemunho e por consequência as pessoas iriam saber, tá? Então aqui é meio que um paradoxo de Jesus para aquilo que ele quer fazer, porque automaticamente quando nós recebemos cura, transformações nas 3 dimensões, nós temos vida e não tem como as pessoas não ficarem sabendo. Mas mesmo assim a cura do corpo, ele disse, olha, mostra para o sacerdote. Quer dizer, vai para aquele que condenou e mostra que você está curado. E depois de curado, você vai servir por testemunho. Tá bom? Então isso que nós precisamos aprender. Esse homem de alguém que era totalmente desprezado, enfermo, abandonado por todos, ele é amado e curado por Jesus. Tá bom? É basicamente assim que eu faço meus estudos, meus esboços. Se você gostou, compartilha com alguém, compartilha com a galera aí, tá bom? Para que outros possam também serem alcançados. Tá bom, gente? Deus abençoe. E é isso aí. Leiam, que é muito importante.